Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la de volta. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra sempre breve, como resposta à palavra por excelência que nós escutamos na proclamação do Evangelho, sobretudo. Hoje, como lhes falei agora há pouco, é o dia dedicado ao bom pastor. Todo quarto domingo pascal tem essa conotação celebrativa. E para nós é uma coisa muito importante, porque a imagem do bom pastor, associada naturalmente a Jesus Cristo, recorda-nos o pastor que todos nós temos dentro. Porque, por incrível que pareça, dentro de nós há um pontífice, aquele que faz a ponte entre a terra e o céu, entre o humano e o divino, entre as realidades temporais e as realidades definitivas. Esse pastor existe dentro de cada ser humano. Dentro de todos nós há um líder, e o Domingo do Bom Pastor evoca essa dimensão de liderança que nós trazemos conosco, quer queiramos, quer não, quer tenhamos consciência disso ou não. O líder está aí, o líder está aqui. E é preciso que a gente resgate essa dimensão valorativa e possa exercê-la, o que é mais importante. Querendo ou não, nós fomos feitos para liderar, para fazer a diferença. Quem não lidera não cumpre o seu desígnio fundamental, não realiza o seu propósito de vida, não está de acordo com a finalidade com a qual Deus o trouxe ao mundo. Todos nós temos essa necessidade de liderar. Cada um no seu ramo, cada um no seu lugar, cada um com os dons, talentos, aptidões, inclinações, possibilidades, potenciais, inventividade, carismas que recebeu de Deus. E todos nós recebemos um monte de coisa boa, recursos que, uma vez desenvolvidos, primeiramente reconhecidos, depois desenvolvidos, colocados em prática, mudam o mundo, mudam a vida de muita gente. Então essa dimensão e essa característica de liderança, nós não podemos dela declinar de modo algum em nenhum momento da nossa experiência. Porém, e tudo tem um porém, e é bom que tenha, o verdadeiro líder é aquele que aprendeu a liderar a si próprio. E essa é a base, esse é o piso de toda liderança. Quem não lidera a si mesmo, pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, impulsos, paixões, pulsões, caprichos, certamente terá dificuldade de liderar quem quer que seja. E pode até o fazer, mas é uma liderança equivocada. É uma liderança que não tem consistência. Ela não tem pernas para andar por muito tempo. E ela se desfaz, se desmancha no ar facilmente.
Esse é o primeiro e talvez mais difícil desafio que um ser humano tem que ter consigo: aprender a ser dono de si, a ter-se, a controlar-se, a dominar-se naquilo que precisa ser dominado, para poder expandir aquilo que o mundo necessita ver em nós expandido, partilhado, aberto e disponibilizado o tempo inteiro. Trata-se aqui de saber que o que nós pretendemos ser para os outros, nós precisamos obrigatoriamente ser para nós próprios. Tudo aquilo que a gente pretende ver de bom nas pessoas, é preciso que nós antes vejamos em nós, senão nada feito. E isto por uma razão muito simples: ninguém dá o que não tem, absolutamente. Eu só dou aquilo que eu possuo. A gente pode até se iludir achando que pode dar coisas que não tem. Só tem na vontade, no desejo, na intenção, nas ideias, mas na prática não se consolidou, não se cristalizou ainda. Também não vai muito longe essa nossa doação. Tem um tempo limitado. Então, se eu quero o bem dos outros, eu preciso ter o bem comigo. Preciso estar bem. Se eu quero levar paz ao coração dos outros, à vida dos outros, eu preciso estar em paz, ter um coração apaziguado. Se eu quero pôr ordem lá fora, eu preciso botar ordem aqui dentro. Porque invariavelmente os conflitos, as brigas, as confusões, os desentendimentos, as guerras, estamos agora infelizmente nesse modismo, todo mundo quer começar uma guerra e ninguém tem condição de pará-las. Tudo lá fora que é desencontro, começa dentro da gente. A única maneira eficiente, eficaz e sólida da gente parar uma guerra é colocar um lampejo de paz dentro da gente. Quando eu sou alguém de paz e apaziguado, onde quer que eu chegue, chegou a paz. E é impossível que essa paz não contagie favoravelmente todo o ambiente que está à minha volta. Mas quando eu estou em conflitos insustentáveis, numa incoerência, numa confusão, numa fragmentação imensa, meu pensamento me manda para cá, mas meu coração me manda para lá, ao mesmo tempo minha decisão vai lá para frente, tem sempre outra vontade me puxando para trás. Quando eu estou dividido imensamente contra mim mesmo, aí lá fora a guerra já está estabelecida, porque onde eu chegar, chegou a divisão, chegou a fragmentação, chegou a confusão. Resta-nos saber se nós somos instrumentos de uma coisa ou de outra. Se viemos ao mundo para pacificá-lo, para ajudá-lo no seu crescimento, para harmonizá-lo, para trazer paz, ou se viemos ao mundo para juntar a guerra que lá fora existe à guerra que nós temos dentro. É uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. E a gente decide a partir do que está vendo como resultado da presença da gente no meio do mundo. Nós não somos poucos, nós somos inteligentes, nós temos consciência. Então a gente percebe que o que a gente está deixando, os rastros que a gente está plantando e os frutos que nós estamos trazendo ao mundo são bons ou não. E quando a gente tiver dificuldade de percepção, pergunta aos outros que gostam de você verdadeiramente: como é que você me vê? O que é que eu tenho feito? Se você estivesse na minha vida, na minha pele, o que é que você mudaria? E as pessoas que são honestas e gostam da gente podem dizer coisas que a gente não tem coragem de dizer para a gente mesmo. Aí é bom escutá-las, ainda que sejam às vezes pesarosas, incomodativas e desagradáveis. Mas nós precisamos desse referencial. Se não estivermos dentro, que possamos escutá-lo de onde eles possam vir para nós. Esses dias eu estava, inclusive, dizendo ontem para o grupo dos nossos colaboradores, nós passamos um pedaço da tarde e da noite juntos, fazendo a primeira grande avaliação do nosso trabalho aqui, e eu dizia para eles que um dos grandes expoentes da filosofia e da psicanálise da década de 80, 90, que morreu não faz tanto tempo, Rubem Alves, ele dizia uma coisa maravilhosa:
Quem não tiver o céu dentro de si, não pode criar o céu fora de si. É uma coisa óbvia, mas que às vezes nos falta. Quem não tiver valores consigo, não vai criar valores em lugar nenhum. Quem não for bom, quem não for honesto, quem não for justo, quem não for sincero consigo próprio, não vai exigir sinceridade, honestidade e retidão de ninguém. E depois não vai simplesmente gerar essas coisas que você não tem dentro de você. Eu só gero fora de mim o que eu trago dentro de mim. E o que eu trago verdadeiramente, autenticamente, não como uma aparência, como uma ilusão, como uma miragem, como uma fraude. Se eu apenas digo para sair bem na fotografia sobre essas coisas, mas que na prática eu não as encarno em mim, nada feito. O resultado não vai acontecer, porque a minha energia segue a minha verdade ou a minha mentira. Se eu sou uma mentira ambulante, naturalmente é mentira que eu vou construindo. Se eu sou verdadeiro, eu nem digo se eu sou dono da verdade, porque ninguém é dono da verdade. Mas se eu sou verdadeiro, se eu sou coerente, se eu sou autêntico, se eu procuro levar para fora aquilo que de fato acontece comigo no coração e na consciência, é provável que eu crie também esses valores fora de mim, nas pessoas com quem convivo de perto ou de longe. Nesse sentido, o líder não é necessariamente o político, o empresário ou mesmo o religioso. Em geral, e aqui há sempre muitas exceções, mas as exceções elas confirmam a regra. Em geral, essas lideranças de poder, de dinheiro e de função que ocupam, lideram exatamente em função disso, do poder que têm, do dinheiro que ganham e da função de destaque em meio aos outros na sociedade. É uma liderança importante, mas ela não é ainda suficiente. É muito mais fácil vencer os outros do que vencer a nós próprios, as nossas barreiras e limitações. A autoliderança é muito difícil, mas é uma luta que a gente tem que travar pelo resto da vida da gente, dia após dia, instantemente, sem baixar a guarda, para que um dia a gente conquiste, ascender um pouquinho mais, degrau por degrau, a essa liderança pessoal. Buscar vencer os nossos obstáculos muito particulares. São Francisco, vocês todos sabem da vida dele, mas tem detalhes importantes. Ele queria, porque queria estar mais perto dos pobres, como nós bem sabemos, mas não foi fácil para ele, não. Ele era um jovem burguês, um jovem intelectual de uma classe em ascendência, de um pai rico, comerciante de destaque. Ele falava francês perfeitamente, ainda que fosse italiano, tinha uma educação refinada de peso, era alguém cheio de não-me-toques, tinha todo um ritual de asseio que era próprio dele e da sua classe. E aí o primeiro entrave que ele teve foi se aproximar de leprosos. Os leprosos para eles metiam nojo nele. Ele ficava com aquela dificuldade, uma repulsa quase que natural. O corpo dele não se misturava ao corpo dos leprosos. E ele pensava, meu Deus do céu, eu que agora prometi a mim mesmo que seria pobre com os pobres e viveria a pobreza, não consigo chegar perto dos leprosos. O odor, o mau cheiro, aquelas feridas, aquelas chagas abertas, metiam nojo nele. Um dia, ele se aproximou de um leproso sozinho e deu um beijo no ferimento do leproso. E ele saiu dando pulos de alegria. O leproso não entendeu nada daquilo. Ele não fez nada de bom para o leproso. Fez alguma coisa de esquisito. Mas para ele foi a superação do seu maior obstáculo.
Ele venceu a si mesmo na dificuldade que ele sabia ser a mais importante, enquanto entrave na sua relação com os mais pobres. A partir daquele beijo, ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia se aproximar de qualquer jeito. Não havia mais nenhum impedimento. Eu sempre que falo nisso, me lembro que no meu segundo ano de filosofia em São Paulo, ainda bem no começo do Antigo Testamento, e lá na década de 80, eu trabalhava como voluntário num hospital, em Ferraz de Vasconcelos, chamado Porta do Céu. Veio só o nome do hospital. Era para chegar lá e daí virado para o céu. Aqueles doentes terminais que nenhum hospital regular queria receber, lá eles colocavam. Era um montoado de gente, todo tipo de enfermidade. Era longe, eu morava no Ipiranga, para ir para lá. 2 trens, mais 2 ônibus e um pedaço a pé. E eu passava um sábado inteiro lá. Fiz isso por 1 ano e alguns meses. Eu também, como Francisco, eu tinha umas dificuldades com aquele hospital. Porque logo que eu cheguei, me colocaram na cozinha. Era uma cozinha industrial enorme, aqueles panelões grandes. E eu sabia que eles faziam aquela comida sem o menor asseio. Então eu nunca comia lá no hospital. Eu levava um sanduíchezinho ali e depois, na hora do almoço, eu me virava com aquilo. Mas eu não queria tocar naquela comida. Eu bem sabia que não prestava, não tinha asseio nenhum. E eu não tinha poder de barganha para mudar aquilo, naturalmente. Nem estava lá para isso. Estava lá para ser solidário aos doentes. E eu dava comida na boca de uma pessoa que era tetraplégica. Uma jovem de uns 30 e tantos anos. Só mexia com o pescoço. E ela ficava esperando pelo sábado para que eu estivesse lá. E eu e outros colegas que fazíamos isso, porque ninguém cuidava deles. E eu dando com aquele nojo, imagina, né? Nojo da comida e nem tão pouco diferente do nojo da pessoa. Porque tem aquela babazinha que vai para cá, você tem que passar o lenço e tal, volta de novo, né? Vocês sabem como é esse negócio. E eu estava ali, me segurando. E aí teve uma hora que ela disse: e você não vai comer? Eu digo: não, eu já comi. E ela disse: você está com nojo da minha comida. Se eu, por algum momento, demonstrasse naquela hora nojo para ela, eu não tinha mais como fazer o trabalho com ela. Acabou meu trabalho. E eu, no impulso, foi sem pensar, no impulso, de forma alguma, que história é essa? Peguei uma colherada bem cheia e engoli. Eu quase saía dali dando pulo para São Francisco. Mas eu pensava acabar com aquela tarefa. Vencer a nós próprios naqueles momentos, ocasiões, dificuldades que cada um sabe que tem. E as dificuldades de um não são repetidas nas dificuldades dos outros. Cada um de vocês encontre qual é o obstáculo maior que tem na relação com os outros, a relação com a vida, e que está servindo como um impedimento ou um elemento de resistência para que você desabroche na sua missão de melhor servir aos desígnios de Deus em você. Essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante. E para a gente ficar com o segundo momento: conheça as minhas ovelhas e elas me conhecem, diz Jesus. O verdadeiro líder é aquele que conhece e se dá a conhecer. E hoje nós sabemos que todo conhecimento verdadeiro tem como pressuposto fundamental e imprescindível o autoconhecimento. Eu procuro chamar de autocompreensão, porque o conhecimento evoca uma dimensão muito intelectual, muito racional, e a compreensão bota o coração no meio. Compreender é conhecer com o coração, com a alma, e aí é mais fácil a gente viver essa dimensão completa do conhecimento. Isso significa dizer que aquele que conhece tudo, mas ainda não se conhece, não conhece nada. Quem conhece tudo e não se conhece, não conhece nada. Continua sendo um analfabeto, um ignorante das coisas principais da vida. É bom lembrar que a maior doença do mundo é a ignorância. Uma pessoa que não consegue todos os dias perseguir o conhecimento, acrescentar uma coisinha, uma informaçãozinha, uma novidade na sua vida, está perdendo seu tempo, infelizmente.
Um mundo tão rico de possibilidades. Eu não falo de conhecimento letrado, acadêmico, escolar, não, livresco. Isso alguns conseguem, mas eu falo do conhecimento da vida. Tanta coisa que está aí batendo a nossa porta e a gente não está nem aí para conhecer. Continua vendo as mesmas novelas, os mesmos filmes, frequentando as mesmas redes sociais, vendo as mesmas bobagens que viu ontem, anteontem, internantonte, como diz o Matuto, e vai continuar vendo depois, amanhã, depois e depois e depois. E aí chega o final da vida, que pode ser a qualquer momento, vai embora. Com aquele conhecimentozinho raso, que não equivale minimamente ao desejo de Deus e à expectativa da vida acerca de nós. Conhecer-nos é muito importante, saber quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui, desconfiar quais são as minhas origens e quais podem ser provavelmente os meus destinos ou a minha destinação, é uma tarefa que a gente tem que agarrar e levar para frente. Senão a gente se perde da gente mesmo, se aliena. E a pior alienação que existe na face da terra é eu não saber quem eu sou. Esses dias que a gente passa aqui, nessa vida, tem um objetivo claro. Saiba quem você é. E faça aquilo que corresponde à ciência da sua identidade. Quando eu não me sei, não me tenho, naturalmente, para qualquer lugar que eu vá, é a mesma coisa. Onde quer que eu chegue, é do mesmo jeito, é indiferente. Mas eu preciso dar um rumo à minha existência. Se não faço como aquele bêbado, e aqui eu termino, vocês sabem da história, que caiu do terceiro andar de um prédio. Tinha lá um restaurantezinho, ele estava bebendo, de repente escorou-se e caiu. Terceiro andar, bêbado. E passavam as senhoras ali pela calçada, quando aquele homem estatalou-se no chão. E aquelas mulheres o cercaram, e uma delas disse: meu senhor, que ele ficou assim olhando para cima, e a mulher disse: meu senhor, o que foi que aconteceu aqui? Ele disse: não, cheguei aqui agora. Às vezes a gente não sabe de nada. A vida está nos espancando, nos maltratando, está acontecendo tanta coisa que nos leva a sofrimento, e a gente chegou agora, não sabe absolutamente o que está acontecendo. Que essa imagem do pastor, que é Jesus Cristo, do bom pastor, que ele apresenta para todos nós, não passe em brancas nuvens para nenhum. Sejamos também pastores e bons pastores, a partir da liderança que devemos aprender e exercer sobre nós próprios. E que Deus nos ajude nisso, que não é tarefa fácil. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.